Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos então iniciar esse nosso encontro bendito, fazendo a nossa oração, e eu convido-os para nos acompanhar com as vibrações mais puras, com a abertura das nossas almas, para que a interação entre as dimensões espirituais se faça de uma forma producente e rica para auxiliar a cada um de nós que somos eternos necessitados. Senhor da vida, com alegria em nossos corações, estamos nos unindo em prece de louvor. Agradecido, Senhor, por esse instante em que somos acolhidos pela Tua augusta misericórdia, nas expressões sacrossantas do Teu amor. Que os benfeitores espirituais que nesse instante abraçam a cada um de nós possam encontrar aquela terra preparada pelos nossos esforços, pelo nosso desejo de aprender, para que eles possam nos inspirar no entendimento quanto às leis da vida, mas acima de tudo, contribuir para que no aprendizado possamos compreender que o melhoramento pessoal é a grande fórmula para servirmos melhor. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nesse momento possa sentar ao lado de cada um que estamos nos esforçando para interagir com Ele. E que na intimidade do vero amor fraterno possamos nos fortalecer, pois esse alimento expressado por amor é que atenderá aos nossos anseios como filhos de Deus a caminho da própria ascensão. Sê conosco, Divino Rabi, agora e para sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, do Falando Espiritismo na Rede Amiga, para nós é motivo de muita alegria estar novamente sendo abraçado por todos nesse movimento bendito chamado fraternidade, que a doutrina espírita nesse instante chancela para cada um de nós. Conforme apresentou o nosso irmão Juarez, nós tentaremos nesses instantes trabalhar algumas ideias que podem se tornar produtivas, elucidativas, a partir do momento em que todos possamos juntos vibrar nesse mesmo ideal. E obviamente, como todo estudo em grupo, ele é uma construção a partir das nossas necessidades. E quiçá a envolver e contribuir para aqueles corações que estão acompanhando pela rede e não estão diretamente na sala, mas aqueles outros também que de alguma forma vão acessar essa mídia, pois ela estará sendo postada em alguns veículos da internet
Enfim, que o pensamento dos espíritos superiores possa efetivamente inspirar as nossas ações. E como também afirmara o nosso companheiro, os moderadores e os coordenadores dessa sala, nós estamos aqui na realidade tentando representar indignamente estes benfeitores que coordenam o movimento espírita, aqui no Brasil, especialmente sob a tutela do nosso benfeitor Ismael. Estamos já há alguns dias trabalhando a ideia, junto com a coordenação, para abrirmos esse portal, de sorte que a gente pudesse trazer o pensamento do codificador. Trabalhar alguns pontos que possam nos auxiliar quanto movimento espírita, pois somos agraciados por essa grande luta, por esse grande empreendimento que está sendo coordenado por Jesus já há tanto tempo, de divulgar o Evangelho. Nós que fomos abraçados pela misericórdia destes amigos espirituais, hoje agradecidos, porque fomos atendidos em tantas necessidades, e hoje a gente abraça essa causa da divulgação, porque queremos de alguma forma valer o bem, dividir, multiplicar o bem, que na realidade dimana de Deus. E com o coração então agradecido, a gente quer partilhar com aqueles que estão de alguma forma chegando agora, se deparando nos seus primeiros instantes com essa doutrina, aqueles outros que já estão até mais tempo do que a gente. Enfim, nós estamos nesse conclave luz, com o objetivo de estabelecer de alguma forma um movimento espírita, portanto, mais qualificado. E aí surgiu a ideia da gente estar trabalhando dentro dos princípios norteados por Allan Kardec, na fundamentação de toda a codificação. E com isso, nós aqui vamos abrindo vamos dizer assim, reflexões, e que com a contribuição de todos nós podemos crescermos todos juntos. Aí, dentro dessa ideia de discutir os princípios fundamentais da doutrina, aqueles movimentos laboratoriais que Kardec deixou registrado na Revista Espírita, o móvel principal, além do atendimento às nossas necessidades, é valorizar então esse estudo metódico da doutrina. Porque nós temos na prática visto, encontrado no dia a dia dos centros espíritas, um movimento espírita que está crescendo muito em números, e que a gente entende que o foco nesse momento é tentarmos auxiliar para que o movimento espírita cresça em qualidade, que é mais importante. Porque não adianta o movimento espírita ir ganhando em quantidade e a gente perder na essência. E com isso, as nossas atitudes lá na frente possam, de alguma forma, vamos dizer assim, conspurcar o que Kardec trabalha como doutrina, como pano de fundo. A forma com que nós lidamos com o Espiritismo, ela é muito importante e de alguma forma ela representa a nossa realidade evolucional. Ela representa exatamente as nossas dificuldades. Ela vai estar definindo exatamente a nossa bagagem espiritual, que nós trazemos de outras vidas. Então, nós vamos ter dentro do movimento espírita muitas vias, para caminharmos. E a gente precisa nesse momento que caminhamos no início do século XXI, procurar caminhar talvez aquela via que seja a mais próxima do pensamento dos espíritos. Não é? E conforme nós tentamos abordar no início,
lembrando sempre que nós somos representante deles, né? E que a nossa opinião pessoal ela não pode ser mais importante do que a doutrina espírita. Nós vemos no movimento espírita muitos achismos. Eu costumo dizer que quando a gente não sabe, quando nós somos indagados ou surge uma questão que a gente não tem, vamos dizer, a certeza para responder dentro dos fundamentos doutrinários, é mais sábio que a gente possa efetivamente dizer que não sabe, ou pedir a vênia para consultar, para trazer uma resposta fundamentada, para trazer a opinião daqueles espíritos que a gente observa que são espíritos que nos dão tranquilidade nas respostas, não é? Enfim, e jamais caminhar pelas vias do que eu acho, que eu penso, não é? O púlpito espírita hoje, nós temos visto isso muito com muita repetição, não é? Onde as opiniões pessoais, as experiências pessoais, né? O que acontece no dia a dia dos expositores, tomam lugar do que nós deveríamos estar apresentando, que é efetivamente as experiências abalizadas, né? O próprio pensamento do codificador. Por isso é que nós temos batido muito com os amigos do movimento espírita a importância de estudarmos a revista espírita, porque a revista espírita, conforme o próprio Kardec apresenta para nós em 1868, quando ele vai falar da constituição do espiritismo, a revista espírita é vivência dele dentro do próprio momento em que ele estava codificando a doutrina, lidando com as comunicações espíritas, e que, embora ele humildemente coloca que a revista espírita precisava ser questionada porque ela era opinião pessoal dele, e não podia ser diferente, porque ele estava no momento de organizar a doutrina espírita. Não é? E a gente vê a humildade dele, porque quanto mais a gente vai adentrando no estudo, por exemplo, da revista espírita, a gente vê a coerência com tudo com que ele escreveu, a partir de tudo que ele foi responsável por estabelecer na codificação. Não é? As mensagens que chegaram para ele via a diversos médiuns, e aí a importância, né? A lógica, a fundamentação. E nós espíritas precisamos, quando temos dúvida, de refletir bastante, por exemplo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico 2º, que vai tratar da universalidade do ensino dos espíritos, né? A definir que a mensagem dos espíritos ela está muito acima ainda da infantilidade dos homens, e por isso os espíritos se manifestam em todos os lugares ao mesmo tempo, observando as culturas, as condições geográficas, as condições de entendimento, mas trazendo a essência da mensagem, que é universal e que ela atinge a todos, né? Então nós precisamos, nesse momento, estar procurando focar o nosso pensamento dentro desses princípios, né? E o que efetivamente vai apresentar para nós um caminho mais seguro para que a gente não desvie do ponto básico da codificação espírita é o estudo doutrinário. O estudo doutrinário. Não é? Aí estávamos aqui hoje à tarde, nos preparando para conversar com vocês, e nós então selecionamos alguns textos, né, que mostram a pungência, a clareza, a objetividade, a síntese de Allan Kardec. Como, por exemplo, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, intitulado Do Método, quando Kardec diz assim que o Espiritismo é toda uma ciência e toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Meu Deus, isso aqui mexe muito com a gente,
porque a palavra brincar, não é? Ela tem aqui um sentido assim muito amplo. Como que nós estamos lidando com o estudo doutrinário? Não é? Será que a gente está brincando de aprender a estudar o Espiritismo? Não é? Aí vem aquela pergunta, né? O que caracteriza, né, um estudo sério, por exemplo? Aí nós trazemos o próprio pensamento do pedagogo do Lyon, agora sim, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8º, quando ele vai dizer que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Olha que interessante, né? Porque eu brincar aqui, eu vou para a sala, vou ficar brincando lá, de uma forma muito simplista, eu vou um dia, depois da manhã eu não vou. Como que nós estamos trabalhando isso? Não é? Então, a assiduidade nas atividades, estudo em grupo, as disciplinas, elas são imprescindíveis para que a gente possa estar assimilando o conteúdo. Não é? Nós estávamos refletindo com vocês na terça-feira, quando trabalhamos o tema não se pode servir a Deus e a Mamon. Num determinado momento da nossa fala, nós citamos a questão da convicção, né? Do acreditar, mas a diferença do acreditar periférico e da convicção que nós temos, que nós temos quanto aos princípios que nós esposamos. Né? Então, não adianta, não basta a gente apenas acreditar nos espíritos ou na imortalidade da alma. Nós precisamos de abraçar aquele sentimento, aquela convicção dessa imortalidade, para que isso passe a nortear as nossas ações no dia a dia. Então, se eu não implemento uma metodologia capaz de me auxiliar nos planos da disciplina, facilitando o entendimento, por certo, eu vou deixar a desejar dentro desses propósitos, dentro desse entendimento, dentro do assimilar a essência doutrinária. E, meus amigos, a gente observa como que Kardec foi criterioso, foi preocupado com relação a isso. Nós vamos encontrar, nós nos recordamos aqui da Constituição do Espiritismo, que ele legou em 1868 na própria Revista Espírita, quando ele fala para a gente que já intuitivamente, sabendo que ele já estava de alguma forma próximo da sua desencarnação, ele define para nós que precisávamos de cuidar da unidade doutrinária, para que as nossas ações não corrompessem, não atrapalhassem a divulgação da doutrina espírita, para que a gente pudesse, para que nós não pudéssemos vir a criar empecilhos em discussões estéreis, por exemplo, né, lidando com a intolerância dentro do movimento, junto com aqueles que efetivamente são companheiros que estão lutando pela divulgação. E aí Kardec, por exemplo, traz uma frase que para nós ela é transcendente, porque ele coloca que a doutrina, naquele momento, em 1868, ela já estava estabelecida. Por quê? O seu projeto, a sua metodologia de análise, de observação, os critérios já estavam todos colocados. Mas o nosso desafio dali para frente era vivenciar isso, era estabelecer as regras dentro de um comitê central, quando ele vai falar, por exemplo, do Centro Espírita, de sorte a gente não permitisse que as coisas que viessem visitar a doutrina ou o movimento espírita pudessem criar empecilhos. Mas para que a gente não viesse a cair nesses erros, como ele coloca de uma forma muito tranquila e muito didática para a gente, nós não poderíamos, como agora nós, na atualidade, não podemos incorrer no erro do passado. Quando
A doutrina, por exemplo, cristã, ela não foi estabelecida de uma forma fechada. O Evangelho foi colocado para a humanidade de uma forma extremamente simbólica. E no caso da doutrina espírita, nós precisamos de ter na doutrina espírita não mais um projeto simbólico, mas sim um grande tratado em que as bases precisam de ficar claras para todos. Por quê? Não justifica aqui nós nos reunirmos nesse espaço de caridade para discutirmos se existe ou não reencarnação. Não cabe aqui para nós discutir se a alma é imortal ou não, se os espíritos infam ou não. Isso para nós está muito claro, não é verdade? Porque são princípios doutrinários. Mas aí eu venho com a seguinte indagação. Será que esses pontos doutrinários eles estão bem claros para todos nós? Ou nós podemos esmiuçá-los mais? Ou nós podemos trabalhar de sorte que eles venham de alguma forma fortalecer as nossas convicções? Nos fortalecer porta ao grande projeto que é a nossa transformação moral. Doutrina espírita é um projeto educativo, como o Evangelho também o é. Nós temos algumas correntes dentro do movimento espírita que defendem que o espiritismo nasceu após os fenômenos da mediunidade do século XVII e XVIII, das mesas girantes e etc, etc. Nós temos outras correntes dentro do movimento espírita que já defendem que o espiritismo na realidade nasceu de um grande projeto de educação, através de pedagogos que vieram caminhando no tempo. E a gente vai observando que na realidade os dois caminhos eles são muito próximos, eles se intercambiam, eles se interagem de uma forma assim perfeita. Por quê? Nós não podemos analisar o espiritismo apenas pelo projeto ou pela comunicação dos espíritos, pelos fenômenos. O espiritismo está muito acima dos fenômenos. Mas também nós não podemos falar do espiritismo apenas como um projeto de pedagogia espírita, um projeto de educação, ou melhor, de um projeto de instrução espírita. É um projeto de educação que é muito mais ampla, que está muito acima, como Emmanuel coloca para nós, por exemplo, no livro Pensamento e Vida. A doutrina espírita propõe para nós realmente a educação espiritual, ou seja, como Kardec, até fazendo uma associação com Kardec também na questão 685 do Livro dos Espíritos, aquele movimento em que nós observamos o fenômeno da vida, que vem para nos tocar na nossa intimidade, para que nós possamos sair de nós mesmos em busca do entender o porquê do fenômeno, para verificar se o fenômeno é um fenômeno pungente ou é apenas uma manifestação tola, batedora, destituída de lógica, porque quando o fenômeno por nós é compreendido como algo que necessita ser perquirido, ser indagado, porque ele traz alguma coisa, ele traz alguma essência espiritualizante, nesse momento nós saímos do plano filosófico para a operação no laboratório do dia a dia, para realmente verificar nas ações se é uma onda passageira ou se é uma onda para ficar. Não sei se eu estou me fazendo claro. A doutrina espírita nasce de um projeto de educação. E por isso os espíritos enviaram educadores através dos tempos. Nós não podemos fixar a nossa visão apenas aos tempos de Allan Kardec. Nós precisamos de caminhar no tempo. Simbolicamente, eu vou partir de Moisés, através dos profetas. Não que eu estou fechando o panorama, tá? Apenas simbolicamente para
trabalhar a ideia de que os educadores vêm num plano de justiça, num plano de informação, num plano de indução. Mas nós precisamos de caminhar dentro de um mecanismo que nos propõe a misericórdia de Deus, que oferece àqueles representantes dos céus, que também são educadores, mas que vem trazer fenômenos para nos mostrar que as esferas se intercambiam, para nos apresentar que há uma necessidade de intercâmbio entre o superior e o inferior, aquele que sabe menos para aquele que já adquiriu sabedoria. Há necessidade da troca entre aquele que sabe e aquele que ama, entre aquele que ama e aquele que está indiferente. Há necessidade que as vozes dos céus cheguem ao mundo para convencer, para nos tocar quanto à beleza do eterno, para nos auxiliar de sorte que nós possamos sentir o amor de Deus em nós. Mas ainda como espíritos incipientes, ainda muito infantis, seja no campo da moral, ou seja nas vias do sentimento ou das emoções, nós precisamos de entender nesse momento que precisamos de buscar, como apresenta Emmanuel para nós, a sabedoria. Porque o amor já está nos respaldando. Porque duas asas conduzem o espírito a Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. E aí agora os amigos espirituais me fazem recordar de uma frase de Emmanuel, que diz assim: a sabedoria é o caminho, mas o amor é a luz. Precisamos da luz, precisamos de Jesus, o Mestre, sim, mas a nossa possibilidade de refletir a luz como ele reflete, como o sol da imortalidade, como aquele que se apresenta como representante legítimo de Deus. Vós me chamais mestre, afirma Jesus no capítulo 13 de João, no versículo 13, e dizeis bem, porque eu o sou. É o único título que ele aceita. É a única condição que ele coloca em negrito, em itálico e coloca um traço sublinhando. Ele é mestre. E envia educadores para nos auxiliar através dos tempos. E nós precisamos de reconhecer a autoridade desses educadores. Por isso, nós precisamos, desculpe, de nos matricular na escola da vida. Nós precisamos do recurso didático que o Espiritismo nos propõe. Nós precisamos de observar que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Nós precisamos de estudar a doutrina espírita sempre. Agora me recordo de Arnaldo Rocha, o ex-consorte de Meimei, conselheiro da União Espírita Mineira, que nós temos o privilégio, não por merecer, mas por necessidade de conviver com ele. Hoje ele, octogenário, ele nos conta as histórias de Pedro Leopoldo da década de 40, daquele convívio com Chico Xavier, e Chico o tempo todo falando: Naldinho, nós precisamos de estudar Kardec, nós não podemos abrir mão de Kardec. Certa feita, ele começou a observar que o Chico carregava um embrulho debaixo do braço, dentro do paletó. Nos primeiros tempos, ele convivendo com o Chico, ele
ficava encasquetado com essa situação. Um dia ele não se aguentou e perguntou para o Chico: Chico, o que você carrega debaixo desse braço para cima e para baixo? Aí o Chico, muito singelamente, tira para fora: ô Naldinho, eu não posso abrir mão desse livro, ele me acompanha para cima e para baixo. Chico mostra para ele o Livro dos Espíritos. Arnaldo ficou boquiaberto, porque Arnaldo, jovem, diante do Chico, um pouco mais velho, na cabeça dele ele estava diante de uma sumidade. E ele estava vendo que aquele moço humilde, pacato, se colocava naquela condição de aprendiz de espiritismo o tempo todo. Nós não estamos falando aqui de nenhum projeto alienante, fanatizante, meus amigos. Eu vou colocar isso até de uma forma muito carinhosa, porque eu sei que vocês estão entendendo o que a gente está falando, porque nós temos obrigação na vida, como nos coloca Emmanuel. Nós temos que correr atrás do leite dos meninos, precisamos de trabalhar de sorte a ganhar o nosso sustento, temos o direito de lutar pelo conforto, temos que trabalhar para conquistar o pão, não é? Precisamos do remédio, precisamos do cobertor, precisamos de oportunizar entretenimento para nós, para aqueles que estão conosco, tudo dentro do que é possível. Mas se nós temos um momento de servir ao mundo, nós temos que servir a Deus. E precisamos estudar a doutrina espírita. Precisamos estudar a doutrina espírita como um projeto que há de nos auxiliar no nosso soerguimento. Aí vem aquela pergunta: Carlos Alberto, mas qual é a grande dica para se estudar a doutrina espírita? Eu gostaria de falar para vocês que a dica, ela não pode iniciar a não ser pelo mecanismo chamado boa vontade, interesse. Buscar aquele fogo consumidor da vontade do saber. Seria redundante da minha parte chegar nesse espaço com estudiosos, com pessoas que estão dedicando tanto ao Espiritismo, falar sobre a importância do estudo, não é? Ou metodologias de estudo. Eu trabalho, queridos amigos, há algum tempo, eu não vou declinar, porque senão a gente acaba ficando um pouquinho mais velho, mas a gente trabalha há algum tempo no movimento de unificação. E eu tive a oportunidade de trabalhar num departamento dentro da nossa federativa de Minas Gerais, durante muito tempo falando sobre a importância do estudo sistematizado da doutrina espírita. Divulguei durante muito tempo um material muito importante, muito bem organizado, elaborado, que são as apostilas da Federação Espírita Brasileira. Mas na realidade, o que a gente sempre bateu e continuamos a falar, que o material que nós vamos utilizar, desde que ele seja um material doutrinário, que esteja vinculado à codificação, a forma com que nós vamos aplicar, que nós vamos estabelecer as regras, isso vai muito de cada grupo, de cada pessoa, de cada necessidade, não é mesmo? De cada movimento, como esse que nós estamos aqui tentando promover com esses corações benditos que são vocês na sala falando do Espiritismo na Rede Amiga. Nós estamos aqui num momento em que estamos tentando passar algumas ideias. Mas o grande lance é que nós precisamos de aprender a trocar. Isso o nosso próprio Allan Kardec coloca para a gente no ensino espírita. Que o importante do ensino espírita é que ele comece do simples para o complexo. O ensino espírita tem que ser trabalhado a partir do que é conhecido para o desconhecido. Você não pode começar a acender uma luz para cegar sem uma base, sem um entendimento inicial. Nós temos que trabalhar de uma forma carinhosa,
itinerante, mas também no tempo de Deus, porque não estamos aqui e não podemos nos desviar querendo nos encharcar de intelectualidade ou de informações. Tares do mundo maior vem nos contar que o que vale não é a quantidade. Eu posso aqui agora de uma forma muito carinhosa, relembrar de Paulo de Tarso. Me foge agora a fonte da memória, mas ele cita que a ciência incha, o amor é que edifica. Ou seja, não adianta nós implementarmos no nosso campo mental uma chuva de informações se o meu sentimento não vai, de alguma forma, ser trabalhado para que este conhecimento seja fixado. Porque se ele não for fixado, os caracteres que libertam não forem trabalhados através da nossa vivência, tudo que a gente ler, tudo que a gente ouvir e ver vai se perder. É da lei. Fé sem obras é morta, nos conceitua o nosso apóstolo Tiago, num sentido muito bem elaborado psicologicamente. Eu quando cito esse texto, é como se a gente já tivesse dentro daquela escola de Iverdun, lá na Suíça, estudando junto com Allan Kardec, né? Com aqueles garotos que tinham um mestre que falava que era necessário trabalhar a mente, mas também trabalhar o coração, mas não podemos abrir mão de trabalhar as mãos. Observem a didática de Pestalozzi. A mente, trabalhar a sabedoria, pode ser. Com Emmanuel a gente até vai transcender, falando sobre a mente como refletora, espelho da alma. Tem que cuidar da informação, mas ela tem que se expressar. E como que ela vai se expressar? Ela vai se expressar a partir do momento que nós utilizarmos dos recursos informativos para domar, para cuidar, para lapidar o coração, o sentimento. Não é assim que a gente aprende no Livro dos Espíritos? Que a intelectualidade vai à frente, para depois vir o moral, para depois a gente trabalhar no sentido do amor. Mas para isso tudo nós precisamos trabalhar a sensibilidade. Que as mãos, ela vai aqui simbolizar para nós os cinco pães que Jesus distribuiu no Sermão do Monte. E aqui, nesse contexto, nós podemos adequá-lo como o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Precisamos de trabalhar os sentidos. Então, quando eu tenho uma informação, por exemplo, agora, essa informação é eterna. Eu já compreendo essa informação, por exemplo, que eu necessito de cultivar a ciência da paz, a paciência. Isso para mim está claro, não está? Mas qual é o grande desafio? É nós irmos para a lida, para cuidar das expressões que vão brotar do nosso íntimo quando eu estiver diante do inimigo, quando eu estiver de frente para a adversidade, para aquele coração que me espezinha, não é verdade? Então naquele momento eu vou ser tocado, e a minha mente precisa de estar em consonância ou de alguma forma tentando uma comunhão com Deus, que é o Pai que se expressa na minha intimidade, de forma em que eu aprenda a educar os meus sentimentos para não entrar em sintonia com aquele que me ataca? Pode até ser. Mas se a gente for com profundidade, nós vamos perceber que é não entrar em sintonia com aquele aspecto que está brotando do meu passado. As minhas experiências ainda dentro dos mecanismos da prepotência, do orgulho, não é verdade? Então, na realidade, o próximo ali, ele está significando para mim uma oportunidade, ele está sendo um instrumento, para que eu possa trabalhar então com as mãos, ou seja, com o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão,
educando a minha sensibilidade. Aí eu estou até entrando no terreno do Juarez, meu querido amigo, você me perdoe, porque você tem um belo trabalho na terça-feira à tarde que você estuda com o grupo sobre a mediunidade. Educação mediúnica é educação de sentimento. Estou correto, meu querido? É educar a sensibilidade. E a gente muitas vezes acha que educação mediúnica apenas fica circunscrita a não dar murro na mesa, a não deixar que os espíritos façam isso ou aquilo, embora seja mesmo. Mas na realidade aqui nós estamos falando de um aspecto muito mais profundo. Porque a partir do momento que eu consigo, que eu vou aprendendo a administrar os impulsos que brotam da minha intimidade, na mesa mediúnica, como diz um companheiro muito engraçado da mídia aqui de Belo Horizonte, que foi jogador de futebol, o Dari Maravilha, ele fala que isso é igual mamão com açúcar. Não é? Por quê? Eu não vou permitir que as ondas dilacerantes, obliterantes, destruidoras, maléficas, tenham na minha intimidade ressonâncias. Então, a paciência, ela é efetivamente uma virtude ou um tratado que eu vou tendo oportunidade pela misericórdia divina de trabalhar todo momento da minha vida. Então, nós já temos conquistas, não temos? Nós podemos agora já estar conscientes e trabalhar com mais tranquilidade, porque nós implementamos o amor, então eu estou já aprendendo a ser paciente com meu filho. Né, que está, como diz na gíria, né, chutando o balde, mas eu já estou conseguindo conduzir. Mas engraçado, Casalberto, porque com mamãe eu não consigo. Na hora que mamãe abre a boca, mas me dá uma... Pois é, mas significa que as conquistas que você já está implementando através das experiências com seu filho é que vão te dar condição de administrar os seus impulsos com a sua mamãe, porque com a sua mamãe é um outro histórico. É um outro desafio. Não que o desafio seja com a mamãe. O desafio é com o que a mamãe apresenta como necessidade nossa de trabalhar na nossa intimidade. Com o papai está tranquilo, Casalberto. Assim, ótimo. Então com seu filho já está quase. Com seu papai está maravilhoso. Com a sua mãe que está com dificuldade. E o interessante, viu, queridos amigos, que a inspiração que veio foi para colocar a mamãe em dificuldade. Não é verdade? Porque as mamães são santas. Seria mais fácil se eu falasse que a dificuldade era com o pai. Mas talvez é porque nós temos aqui algum companheiro que está precisando de cuidar dessa relação com a mamãe, porque nada acontece por acaso. Não é verdade? Vocês estão de acordo? Mas como que eu vou trabalhar isso? O que o Espiritismo pode me ajudar? Como? As disciplinas, por exemplo, que eu implementar para sentar numa sala com um amigo, para ouvi-lo, para que ele faça ponderações, porque, até vou abrir um parênteses, Kardec fala para nós que o ensino espírita, ele não é apreendido apenas no púlpito. Casalberto, não, mas nós precisamos de falar. O ensino espírita não se aprende apenas ouvindo. O ensino espírita é trabalhado no bate-papo, não é verdade? Na leitura, na locução também, sim, na audição, naquele momento que nós estamos fazendo atendimento fraterno. Mas para mim ter condição, para que eu possa ir dinamizando essa conduta, eu preciso de ter a base doutrinária cada vez mais clara na minha intimidade. Eu tenho que lutar por isso. Nesse momento me recordo agora, quem sabe ela está nos ajudando, eu não posso afirmar nesse momento, a nossa querida Ivone Pereira, os companheiros mais antigos, com certeza, nesse momento vão se sensibilizar pela lembrança dessa grande espírita que viveu aqui, em Minas, no Rio, no Brasil. Essa companheira que deu a vida pelo Espiritismo, pelas causas doutrinárias, a fidelidade que ela tinha com Allan Kardec era uma coisa assim maravilhosa. Arnaldo nos conta nos tempos que ela participou de algumas reuniões, lá no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, no próprio grupo Meimei,
o carinho que Chico tinha com ela e ela com Chico, a preocupação dela e do próprio Chico aqui, né? Nós vamos conjugar os esforços, quanto ao estímulo que eles promoviam àqueles corações que estavam ao lado deles e que tinham menos experiências, no que reportava a importância de se estudar Allan Kardec, mas também refletir sobre os pensamentos de Charles Richer, de Bozan, de Flammarion, do grande, do inesquecível Leon Denis, Jacques Sakov, e de tantos outros que nós, por certo, vamos esquecer alguns, mas expoentes do Espiritismo. E a gente não vê, queridos amigos, nesse momento, no movimento espírita, a divulgação da obra desses grandes enviados de Jesus. Nós não vemos nas prateleiras das livrarias, nós não vemos nas palestras companheiros citando estes conteúdos. Meu Deus, como que eu, médium, que lido na mediunidade, posso me sentir seguro apenas nas orientações daqueles companheiros valorosos que trabalham como dirigentes? Não. Eles apenas são facilitadores. Eu preciso de ter no livro dos médiuns o meu guia, porque está escrito no frontispício do livro dos médiuns, guia dos médiuns. Um médium que não estuda o livro dos médiuns, portanto, com todo carinho, com todo afeto e com todo respeito, ele está mal de guia. Porque Allan Kardec, ele deixou uma obra monumental no que reporta ao trato mediúnico, aos mecanismos da mediunidade, não é? As questões morais, a importância de se analisar as mensagens. Ah, Casalberto, mas já li aquele livro é muito chato. Meu Deus, nós temos que estudar esse livro nas reuniões mediúnicas. Mas eu faço a seguinte pergunta: o médium que nunca teve uma orientação, ou curiosidade, ou porque de repente não foi nem informado que existe uma obra fantástica sobre mediunidade que se chama No Invisível, autor Leon Denis, que foi um médium evangelizado, que conhecia do trato, ele está devendo, ele está precisando de ter essa indução mental carinhosa e fraterna. Enfim, nós precisamos nesse momento de pegar a codificação e destrinchar a codificação. O senhor Allan Kardec é um ilustre desconhecido nos centros espíritas, meus irmãos. Esse é Arnaldo Rocha que bate com a gente. E nós temos comprovado isso viajando pelo Brasil afora. Você pergunta assim numa plateia: quem já leu o Livro dos Espíritos? Ah, eu. Quem já estudou? Aí diminui. Né? Quem está estudando? Costuma não ter ninguém. Não é verdade? Aí, quando nós arvoramos de perguntar sobre o Evangelho, a resposta já é até mais contundente. Né? Mas e o céu e o inferno, o Livro dos Médiuns? E a Gênese? Ah, livro muito difícil. Meu Deus. Kardec escreve os 4 livros para explicar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, não é verdade? Quem sou eu aqui? Talvez eu estou sendo pretensioso, vocês já sabem disso, de cor e sorteado. Mas a segunda parte do Livro dos Espíritos, depois do livro pronto, que foi editado com 500 e poucas perguntas, Kardec editou em seguida o Livro dos Médiuns, que era a explicação do que nós hoje conhecemos como a segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que são das leis morais, ele escreveu, publicou de uma forma fantástica o Evangelho segundo o Espiritismo. A terceira parte, não é verdade? As penas e consolações, ele escreveu o livro Céu e Inferno, para, por último, no Pentateuco Divino, ele voltar e explicar a primeira parte do Livro dos Espíritos, trazendo o livro A Gênese. E até, diga-se de passagem, um dia eu venho aqui para conversar com vocês, porque na realidade nós tivemos o Pentateuco Mosaico,
o Pentateuco do Evangelho, os 5 considerados pelos exegetas, os 5 grandes livros do Evangelho, e nós temos o Pentateuco kardeciano. E diga-se de passagem, o último livro que Kardec escreveu foi o livro A Gênese, que faz uma amarração com o primeiro livro de Moisés, que é o livro Gênese. Isso é planejamento espiritual. Isso aí isso é um grande projeto coordenado por Jesus, que temos sociólogos, educadores, psicólogos, pessoas de ciência, que investiram nesse procedimento para nos legar um corpo doutrinário transcendente. E será que me basta hoje, como espírita, ficar lendo os chamados carinhosamente de xaropinhos? Eu costumo chamar com muito carinho e respeito alguns romances como verdadeiros xaropinhos, que você lê, torce de doutrina, não tem nada, belas histórias. Muitas vezes nos levam a emoções. Mas e conteúdo que liberta? Está errado? Não. Nós podemos, como diz Paulo, ler de tudo. Devemos reter o que é bem, o que é bom. Mas para isso nós precisamos de discernimento. Nós precisamos desse momento de ter uma base fundamentada. Porque senão, como previu Kardec, o movimento espírita teria muitas dificuldades. A preocupação de Kardec era com a unificação dos espíritas. Mas acima de tudo, para que os espíritos se unissem, eles precisavam de conhecer a unidade doutrinária. E é o que nós aqui carinhosamente estamos tentando propor para vocês e para outros corações que a gente tem encontrado no caminho. Vamos nos unir para conhecer o pensamento do grande educador Allan Kardec. Porque Allan Kardec, entendam bem, ele representa o pensamento de muitos educadores. E o nosso tempo, nesse momento de transição, está curto. Não dá para ficar gastando tempo com tanta coisa, sendo que a base que efetivamente sustenta as nossas ações no centro espírita, nas atividades de divulgação, na internet, no chat, no Falando o Espiritismo, nós precisamos de ter isso muito claro. Porque um companheiro mandou uma mensagem nos lembrando de Chico Xavier, quando fala que o Espiritismo veio para o povo e com o povo dialogar. Chico estava sendo, nessa frase, fiel a Allan Kardec, porque Kardec escreve os 4 livros para popularizar o Espiritismo, para fazer com que a mensagem espírita chegasse e continue chegando límpida para todas as pessoas, para todos aqueles corações que procurarem as informações, porque nós não vamos sair daqui estimulando o proselitismo. Eu não vou sair falando de espiritismo para quem nunca me perguntou sobre espiritismo, não é verdade? Porque nós temos que, o Evangelho nos propõe a dar a quem nos pede. Até vou fazer uma interpretação rápida. Jesus não diz para a gente dar o que nos pedem. Jesus fala para a gente dar a quem? Ou seja, atender aqueles que baterem a nossa porta. E nem sempre o que eles estão nos pedindo é o que eles precisam. Entendam bem que eu estou falando com muito respeito. Não é que a gente tenha condição de diagnosticar o problema do outro. Mas muitas vezes a nossa experiência de vida, a nossa condição de espíritos milenares, almas decaídas que já nos complicamos muito, muitas vezes a gente tem um farozinho, ou pelo amparo da espiritualidade nos vem uma inspiração, para que a gente possa, se a pessoa nos pediu o pão, que a gente dê o pão, mas que a gente também dê o abraço, a gente dê também a atenção, e quem sabe até a informação, quem sabe até aquele conteúdo que possa, conforme aqui no interior de Minas a gente costuma dizer, colocar uma pulguinha atrás da orelha daquele coração, não é? Que venha essa pulguinha, de alguma forma estimulá-lo a ele pensar melhor amanhã sobre aquela situação que ele está vivendo. Enfim, o nosso tempo caminha com uma velocidade incrível. O que para nós fica como um dos pontos capitais da nossa fala, se eu assim posso me arvorar,
é o desejo sincero de estimular o seu, inclusive o meu, coração para a necessidade de estudar a doutrina espírita. Estudar de coração. Nós muitas vezes, meus irmãos, visitamos instituições simples, carentes, atendemos pessoas sem o chamado aculturamento, analfabetos, e muitas vezes a gente encontra, quando abordados por estes, aquele desejo, aquela sede de aprender, e nem sempre, e estes destituídos de recursos, mas a gente observa que o simples movimento de querer, a providência divina atende, porque encontra ressonância nessas almas. Aí a gente vai entender por que Jesus disse: bem-aventurados os simples, né? Os humildes, porque estão sequiosos, e até o impedimento de ter o livro, de ter o recurso, de não saber nem pronunciar, ou formular uma pergunta direito, é o que efetivamente valoriza o movimento da busca. Dá aquele, conforme Jesus nos coloca, né? Pedi e obtereis. E essa obtenção, ela vem com pujança. Ela vem como aquele bisturi que entra na intimidade do indivíduo e rasga. Não é? Porque Jesus mesmo é quem disse para os discípulos, né, que a mensagem do Evangelho, Pedro falou, é dura, Senhor. Ele disse, é dura. É como a gente coloca na boca, é como o mel, mas na hora que vai descendo para o ventre, é como o fel, sai rasgando as entranhas, porque é a verdade que está sendo assimilada por cada um de nós. Então nós teríamos muitos pontos para enaltecer nesse momento, principalmente a partir do pensamento de Allan Kardec. Mas nós gostaríamos de sintetizar dizendo que no livro Obras Póstumas, Allan Kardec apresenta para nós um projeto que se chama Projeto 1868, que na realidade é um projeto que a gente trata como um projeto estratégico de divulgação do Espiritismo. Ou seja, a necessidade de estudarmos a doutrina espírita traz para nós o conhecimento doutrinário, mas também define para nós a edificação da pureza doutrinária. Não é verdade? Eu não estou falando de pureza doutrinária como alguns companheiros nossos gostam. Em nome da pureza doutrinária, a gente pisa, a gente desconsidera, a gente desrespeita, mas aquela pureza doutrinária das nossas ações. A doutrina espírita não, ela não tem envolvimento com aquele instante da liturgia, dos paramentos, não é verdade? Nós não podemos, dentro do movimento espírita, trazer os nossos ranços e igrejeiros. O Arnaldo de vez em quando costuma falar para nós assim, depois das nossas exposições: Beto, cuidado, porque está com cheiro de sacristia. E aí a gente dá aquelas belas risadas, mas a gente sabe que ele está falando isso de uma forma muito carinhosa, porque a gente fala, nós citamos o Evangelho o tempo todo, mas no sentido de que nós precisamos de trabalhar a doutrina espírita como chave para abrir o Evangelho. Isso é um pensamento de Allan Kardec, não é verdade? Vocês estão... Kardec apresenta para nós no Evangelho segundo o Espiritismo essa grande chave, né, que a doutrina espírita oferece. Já Emmanuel, agora me recordo do livro Opinião Espírita, ele tem um texto que ele apresenta Kardec como a chave. Aí eu fico pensando, Kardec apresenta a doutrina como chave, e Emmanuel apresenta Kardec como chave. Eu tenho para mim, talvez é um devaneio de minha parte, eu gostaria da ajuda de vocês, que eu preciso de Kardec. Primeiro, eu preciso de entender o pensamento dele, eu preciso de sentir a conduta dele, eu preciso de entender, por exemplo, por que Bezerra de Menezes trata Kardec como o apóstolo fiel, o apóstolo da verdade, o apóstolo dos novos tempos, da nova era. Eu preciso de refletir melhor, não para criar idolatria. Nós não estamos aqui estimulando que devemos ir atrás de Kardec e esquecer o resto. Não é isso.
mas ver naquela conduta do educador, daquele que entendeu a mensagem dos Espíritos e deu a vida para codificar a doutrina espírita. No nosso caso hoje nós temos a doutrina codificada. Ela já está pronta, embora ela seja progressiva. Embora sempre nós vamos estar aprendendo mais com o próprio auxílio da ciência. Era assim que Kardec pensava, não é verdade? Porque também dentro do movimento espírita tem aqueles audaciosos que falam que Kardec está superado. Enquanto outros já colocam que a doutrina espírita precisa de ser revista. E na realidade, a doutrina espírita estuda as leis da vida. As leis divinas. As leis são divinas, elas são naturais. O que nós estamos em busca, com o auxílio, por exemplo, da doutrina espírita, é compreender essas leis. Então a doutrina espírita ela não está fechada. Mas as bases até hoje, elas não foram invalidadas pela ciência. Não existe um aspecto sequer que a ciência diz que a doutrina espírita está errada. Na codificação espírita. E naqueles médios como Chico Xavier, que são inquestionáveis até hoje nas suas ações. A obra de Chico até hoje não tem um ponto que contradiz a ciência. Aliás, que a ciência contradiz a obra de Chico. E a obra de Chico está em perfeita consonância com a codificação espírita. Embora a gente possa encontrar aqui ou ali alguma incongruência, mas isso tem muito mais a ver com o entendimento do que efetivamente com a essência. Esta foi uma grande preocupação de Emmanuel. Lembremos, julho de 1931, o benfeitor apresenta-se ao médium, 21 anos, e pergunta: queres exercer a mediunidade com Jesus? Aí ele vai contar a história dos 3Ds, né? Eu brinco assim, dos 3Ds. Da disciplina e da disciplina. Mas ele continua: sou aquele que tem a missão de te guiar na mediunidade. Se algum dia eu, como seu guia, contradizer Allan Kardec ou Jesus, eu te ordeno, fique com eles e me deixe pelo caminho. E jamais Emmanuel trouxe qualquer ponto que invalidasse ou que tentasse invalidar a obra de Allan Kardec. Portanto, meus queridos amigos, falar da importância do estudo, como a importância dele para neutralizar antagonismo, hostilidade, conflitos doutrinários, é de capital importância para todos nós. Porque a gente observa que no movimento espírita, as divergências, elas só têm fôlego com aqueles que desconhecem a fundamentação kardeciana. O desconhecimento da doutrina espírita é que traz sombra para o nosso meio, afirma o nosso querido Allan Kardec na Revista Espírita. Portanto, queridos irmãos, fiquemos com Jesus quando afirma para nós, no capítulo 8º do Evangelho de João, no versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós tínhamos uma pequena história para contar para vocês, mas eu estou sentindo que o tempo está caminhando. Portanto, eu gostaria de convidá-los para uma próxima oportunidade, se vocês assim me permitirem, contar um sonho de Chico Xavier, que está inserido no livro Testemunhos de Chico Xavier, organizado por Sueli Caldas Schubert. São cartas que ele endereçou ao nosso querido Vantuil de Freitas. Mas fica para uma outra oportunidade. Nós temos aqui o Brás, que está nos pedindo para contar. Eu tenho 5 minutos? Posso? Então vamos lá. Conta.
a misericórdia da nossa moderadora nos pede. Escreve assim Chico Xavier: quando saiu o Parnaso de Além Túmulo, em 1932, eu tinha um desejo enorme de comprar alguns livros de espiritismo. Entretanto, meu salário era de 90 cruzeiros por mês e namorava o catálogo da livraria da Federação Espírita, inutilmente. Meu único amigo no Rio, por esse tempo, era o Quintão, mas envergonhava-me de pedir-lhe publicações. Em Belo Horizonte, não conhecia ninguém da comunidade doutrinária. Tempos depois da saída do Parnaso, certa noite recebi o jornal A Verdade, que vinha, Vantuil, de tuas mãos, quando eu não te conhecia pessoalmente, e como sempre, devorei a página consoladora assinada por Vovó Virgínia. Dormi, ou me libertei do corpo carnal meditando nela. Quando me senti fora do veículo denso, num jardim. Lá estava uma senhora, cercada de luz, e um cavaleiro parecendo muito mais moço que ela. Uma secreta ligação me atraía para ela, e aproximei-me timidamente. Quis abraçá-la, mas receei ser intruso. Então ela sorriu, enlaçou-me e disse: você não me conhece mais? Eu sou Virgínia. Naquele momento associei as palavras com a pessoa que escrevia no jornal A Verdade e entreguei-me ao seu maternal coração. Ela me contemplou bondosa e disse: o que deseja você, meu filho? Ingenuamente, eu me recordei dos livros que eu desejava obter em vão e disse-lhe, à maneira de criança: Vovó Virgínia, eu queria alguns livros para aprender o caminho. Sorridente, a senhora abraçou-me com mais carinho e disse: vou mandar os livros que você deseja. E prometo mais, que você trabalhará conosco e receberá muitos livros. Em seguida, a dama e o cavaleiro me trouxeram até em casa, numa excursão espiritual, em que a palestra foi inesquecível para mim, e retomei o corpo em lágrimas de contentamento. Decorrida uma semana, o laboratório Vantuil me escreveu uma carta em nome de Vovó Virgínia. Você se lembra, Vantuil? O assunto deve constar no seu arquivo. Oferecendo-me 10 livros espíritas a serem escolhidos por mim no catálogo da Federação, que eu a namorava ansiosamente, em nome dela, da Vovó Virgínia. Escolhi os 10 livros, e por sinal, que eram dos mais caros, e escrevi-te acrescentando que Vovó Virgínia, a generosa doadora, devia ser tu mesmo, abstendo-me, contudo, de relatar-te o fato em si, temendo desagradar-te. Recebi as obras, que ainda guardo comigo, e arquivei mentalmente o assunto. Quando visitei, porém, o teu lar acolhedor em setembro de 1939, encontro os Zeus, seu filho, perto da escada de acesso ao andar superior, e reparei com assombro que ele, embora criança, era perfeitamente o cavaleiro que estava com a luminosa entidade no jardim. Notei tudo e calei-me. Quando subistes à presidência da FEB em 1943,
recebi algumas visitas da grande missionária que te foi abnegada mãe na terra e compreendi melhor o porquê que ela te fez instrumento e o porquê que ela me concedeu os 10 livros. Eu não posso, como médium, estar distante dos livros, pois os livros são aqueles que nos apresentam o caminho, a verdade e a vida. Procuremos Jesus na intimidade da oração, para que Ele nos fortaleça nas ações e estejamos todos juntos, amigos do Portal Amigo Espírita, em espírito e verdade, na busca da ascensão, tendo em Allan Kardec, na codificação espírita, o grande manancial que há de nos guiar até o cume, para enfrentarmos as nossas cruzes, os nossos testemunhos. Que Deus possa nos abençoar e que nos próximos encontros possamos conversar, discutir sobre os pensamentos de Kardec, sem apenas ficar naquela condição de ouvir apenas um dos instrumentos. Que Deus conceda uma boa noite para todos vocês. A nossa moderadora, que Maria Santíssima envolva, e assim devolvemos a palavra para que você possa encaminhar o final da atividade. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Que assim seja. Meu amigo Beto, parabéns. Não poderia ter sido melhor. As suas colocações, os chamamentos, chamando a nossa atenção. Agora tem umas perguntas, Beto, que nós gostaríamos de fazê-la para você subir e responder-nos, se possível. São perguntas das pessoas que estão na sala. E eu creio que de uma por uma você poderá nos responder. Uma delas é, Beto, sabendo que a doutrina é uma pirâmide ou um triângulo formado por religião, ciência e filosofia, qual será a base dessa pirâmide? Deu para entender? Digo sim ou não. Eu desço, você responde. Quando você descer, eu faria a segunda. Então, repetindo. Sabendo que a doutrina é uma pirâmide, ou um triângulo, formado por religião, ciência e filosofia, qual será a base dessa pirâmide? Vou descer. Queridos amigos, procurarei responder de uma forma objetiva, pois o horário eu sei que está apertado para todos. Nesse momento, me ocorre, meu querido Juarez, a citação do capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 6, quando Jesus se apresenta para os discípulos como o caminho, a verdade e a vida. A filosofia é a projeção do caminho. A verdade, ela é assimilada a partir do momento em que nós vamos operacionalizar no laboratório, na ciência do dia a dia, os anseios, as indagações, as perguntas, a compreensão, pois só assim que a vida se torna pungente. A religião, da qual a filosofia e a ciência propõem, é a religião cósmica do amor. Portanto, se vocês me permitem, sem filosofar,
mas apenas tentando sintetizar um pensamento que requer muito cuidado. A trilogia filosofia, ciência e religião, elas se conjugam de uma forma perfeita. Embora alguns espíritas caminham apenas na filosofia, outros só na ciência, e temos aqueles que também se enveredam pela religião, trazendo a doutrina como uma religião tradicional de homens, nós observamos que a essência precisa por nós ainda ser trabalhada com muito carinho, para que a letra não nos mate, mas que o espírito possa nos libertar de uma forma definitiva. Então Kardec, para nós, quando fala da religião, ele coloca como consequência, como aquela religião que objetiva a nossa religação com Deus. Por que religar? Porque nos desconectamos. Para isso nós precisamos de uma ciência operacional, mas que tem uma filosofia bem fundamentada, bem coerente. Então a pirâmide que você e os amigos aí relembraram, obviamente vai automaticamente nos levar para Gizé, não é isso? Vai nos colocar lá diante da esfinge, nós vamos para o Egito. E aí eu serei obrigado a falar, e se você estiver de acordo, Juarez, lembrar que a base da pirâmide, né, ela é fundamentada num solo bem edificado, não é isso? E os 4 lados dela têm a função de refletir a luz que vem do alto, não é verdade? E nos 4 pontos, né? Nos pontos cartesianos da Terra, quer dizer, a luz ela tem que ser vivenciada, não dentro da pirâmide, embora a gente ficou dentro da pirâmide muito tempo como sacerdote. Por isso é que Deus trouxe para nós Moisés, que veio popularizar a mediunidade, veio popularizar a mensagem. Esse foi o grande desafio do profeta. E é isso que nós estamos tentando fazer com o Espiritismo. Lançar o Espiritismo de uma forma tranquila para todos os lugares, os rincões mais distantes e aqueles corações que estão precisando dessa luz, para que eles se sintam confortados, estimulados, para que eles possam replicar isto, para que eles possam multiplicar isso, para que um dia sejamos um só rebanho e um só pastor. Estou devolvendo a palavra para você, meu amigo. A segunda, sabendo que os alunos existem e estão sedentos, de quem é a responsabilidade maior? Do aluno em procurar um mestre? Ou dos mestres que devem estar prontos e passar tudo o que lhe foi dado? É com você, meu irmão. Eu costumo dizer nos nossos estudos de doutrina espírita que a pergunta ela é fantástica, mas a gente costuma relembrar o passado e proibir algumas perguntas. E as que eu gosto de proibir são as perguntas difíceis. Estou brincando, queridos amigos. Eu tenho aqui agora, sou obrigado a me recorrer ao Evangelho, e vamos nos lembrar que Jesus, quando vem ao mundo, ele vem ao mundo por expressões de misericórdia de Deus, a definir que nós precisamos daquele toque indutor, não é verdade? Nós precisamos ainda daqueles mecanismos que vêm nos inspirar através de exemplos, através daquelas experiências que os grandes educadores já expressam de uma forma natural. Mas o que é importante é a gente observar que a luz, ela não pode, no que reporta a evolução espiritual, nós não podemos constranger, luz não pode cegar. Um espírito benfeitor, que a gente costuma chamar, né, do guia de luz e etc., um espírito de alta expressão, ele não se apresenta para o médium com uma luz que vai efetivamente aquecer de uma forma a incomodar, causar irritabilidade do médium. A luz de um benfeitor de alta expressão é aquela luz diáfana,
é aquela luz que toca, é aquela luz que sensibiliza. Porque o aprendiz é que precisa de perceber essa luz, de ser sensibilizado por esse toque, para que ele faça a movimentação interior, para que ele possa promover a sua renovação mental, para que ele efetivamente mude de patamar, para que ele se eleve. Então Jesus diz assim, eu vou agora me recordar, nós vamos nos recordar do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 18. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer dizer, ele convida, ele chama, né? E esse chamamento se dá através dos tempos, em nível de amor. Tanto que ele nos convida, ele tem que ir embora, e depois ele diz que se ele precisa de ir para que o Consolador venha, conforme a Sheila está nos lembrando, não é? Para que o Consolador venha. E o Consolador, o objetivo do Consolador é nos acolher naqueles momentos de dificuldade, e que nós já estamos apresentando condições de dar resposta. Por isso é que o anjo da dor, nesse momento, precisa de ser ressaltado. Porque a dor, nesse contexto, é aquele movimento que a lei, de uma certa forma, está nos dizendo que é necessário dar resposta. Mas isso se dá de uma forma muito sutil, porque senão a gente começa a pensar numa evolução que vem de fora para dentro. Isso é projeto religioso tradicional. E o mecanismo, o grande despertar da alma, se dá de dentro para fora. Por isso, Juarez, se você me permite, eu até vou fazer um adendo, que nós estamos num momento dentro do movimento espírita, precisamos tomar muito cuidado com essas palestras, com esses temas que vêm falar de regeneração. Porque para alguns autores aí está vindo espíritos de altas esferas aí para mudar o contexto da Terra, de uma forma que isso vai acontecer a toque de caixa. Evolução não dá salto. Nós temos que observar que isso se dá dentro de um planejamento divino na hora certa. Por isso, meu querido amigo, nós entendemos aqui que há as duas facetas que se intercambiam em plenitude de vida: o toque e o despertar. Estou te devolvendo a palavra. Para você responder. Disse o codificador que ali, na codificação, ainda não estava a última palavra. Como encontrar as últimas palavras da doutrina? Aí, Beto, eu acrescento, estaria no livro O que é o Espiritismo? Estaria nas revistas espíritas? Sim ou não? Apresenta o que é o Espiritismo e o que é as revistas espíritas, o que foi, o que representou e o que representa para a doutrina. É com você. Queridos amigos, de uma forma muito sintética, me perdoem se eu colocar alguma frase de uma forma equivocada, mas o pensamento de Kardec na Revista Espírita, em alguns trechos da codificação, ele é muito claro no que reporta a doutrina espírita ser uma doutrina progressiva, não é verdade? Então, assim, nós não podemos, se alguém afirmar em algum momento que a doutrina espírita encerra a última palavra, ele está cometendo um equívoco, porque a doutrina espírita ela tem um caráter eminentemente evolucionista. Então o que Kardec nos alerta é quanto à importância da gente ter as bases dela muito claras para a gente. Inclusive na Constituição do Espiritismo, que está na própria revista em 1868, ele fala do cuidado que a gente tem que ter com os modismos. Nós temos que tomar cuidado com as comunicações espíritas que chegarem depois, com o passar do tempo. Aí ele ressalta a importância da gente estar atento à questão da universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, não confiar a um espírito só ou a alguns espíritos que podem nos trazer algumas dificuldades, né? E que nós deveríamos nos ater muito à prática espírita, para que as novidades elas possam ganhar
espaço a partir do momento que elas se tornarem, de uma certa forma, um projeto universal, um projeto que venha de várias fontes. Então a doutrina espírita é o estudo das leis da vida. Então, a partir do momento em que nós vamos evoluindo, como a humanidade vai adquirindo maturidade, mais fácil o entendimento vai se dar com relação às leis da vida. Então, a sua pergunta quanto à codificação espírita, aos livros O que é o Espiritismo, por exemplo, e a própria revista espírita, nós, de alguma forma a gente falou dentro da nossa exposição que são pensamentos, no caso o que é o Espiritismo é uma fundamentação do que é a doutrina no seu sentido filosófico, né? As indagações, os questionamentos. Mas no que remonta à revista espírita, é um laboratório de espiritismo, né? É um convite para que a gente possa, a partir das experiências de Kardec, operacionalizarmos as nossas experiências dentro das nossas casas espíritas, na nossa prática espírita. Ou seja, para observar as coerências ou as incoerências que estejam ou no pensamento dele, ou no próprio pensamento que moureja no nosso tempo. O que nós estamos vendo através da própria história do Espiritismo que caminha para o século XXI, que até agora não existe incoerência nenhuma no pensamento de Kardec, né? E aí que está a pungência disso. Então, o nosso convite, no que remonta a estudar o pensamento de Kardec, é para que a gente possa acrescentar experiências e elaborar melhor as nossas indagações e a nossa maneira de tratar com as dimensões espirituais. Esse é o legítimo espiritismo, não é verdade? Agora, inovações que costumam chegar para nós, e nesses tempos de transição devemos tomar muito cuidado, porque nós temos visto alguns livros psicografados, algumas mensagens que têm chegado aí, que contradizem André Luiz, né, que rasgam alguns aspectos da codificação espírita, e alguns companheiros, infelizmente, se apoiando nessa tese que a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. Mas na realidade estão trazendo dificuldade para o entendimento do leigo que não estuda a doutrina. Tem muita gente seguindo muita gente. Por isso é que o espiritismo precisa ser bem compreendido. Porque não adianta você massificar, você criar quantidade de adeptos num número aí muito intenso, sendo que esses companheiros que estão aportando os centros espíritas não estão sendo estimulados ao estudo da doutrina. Então o papel nosso como dirigentes espíritas é colocar a codificação de uma forma, com uma metodologia agradável, como facilitadores que tenham condições, para criar estímulo para que as pessoas estudem. Porque não basta você pegar o livro dos médios e pôr na mão do médico e falar assim, estuda aí. Não é? Porque nem todos conseguem fazer isso sozinhos. Nós precisamos de operacionalizar isso, uma força-tarefa, uma obra que envolva dirigentes, expositores, membros das casas espíritas, divulgadores da mídia, da internet, para que a gente possa, de alguma forma, criar um movimento que esclareça nos aspectos básicos da doutrina espírita. Porque se a gente for ficar parando para ficar discutindo alguns aspectos que não venham a elencar a nossa elevação moral, eu costumo dizer até que são discussões que é discutir sexo dos anjos. A gente não caminha, a gente não progride. Então vamos na base, né? Esse é o convite, meu amigo Juarez, que a gente vem recebendo dos espíritos e vimos discutindo isso dentro do próprio Conselho Federativo Nacional. Ou seja, vamos levar a doutrina espírita nos centros espíritas de uma forma simples. O povo precisa de escutar evangelho. As pessoas que estão nas reuniões públicas precisam de ser estimuladas ao bom viver, ao bem viver, a vencer suas depressões, não é verdade? E com exemplos vivos do evangelho. Agora a gente ocupa muitas vezes o púlpito para falar de psicologia, a gente fala de engenharia quântica, a gente entra nisso, entra naquilo e não fala da essência. Aí a gente começa a mudar o foco das atividades do centro espírita. Esse é o ponto que nós não podemos abrir mão. Não é? Esse é o momento que a gente precisa de estabelecer um nível de interação tolerante, fraterna, para que a gente não desvie o foco.
Desculpe, mas eu acho que eu estendi nessa resposta. Um grande beijo. Beto, o horário está chegando e as coisas estão tão gostosas que fica difícil a gente se afastar dela. Tem mais 3 perguntas, pequenas, e tem uma impertinente que é a minha, e essa será a última. Ou será a primeira, eu não sei. Agora, se você encurtar as 3 de uma vez, então vamos lá. A primeira delas é: o Espírito Divino está derramado sobre a humanidade, segundo Jesus, não é? Como então podemos entender a diversidade dos conceitos de religião? Vamos para outra. A outra está na sala, feita pelo anjo Miguel, que ele diz assim: deve-se então evitar o legalismo da doutrina? Ou seja, só vale o restritamente que está escrito na codificação? Mas ao mesmo tempo, saber escolher o que se está lendo, que não contradiga a doutrina. E vem a minha. A minha é pouca coisa, é besteira, e você vai responder isso. De tudo isso que você falou, Beto, que eu creio que calou fundo no coração de cada um dos participantes da sala, e sairemos daqui pensando melhor de como fazer espiritismo. Eu lhe pergunto, a doutrina dos espíritos, ela não deve ser estudada como ciência? E como tal, abrangente que ela é, estudar o universo? Sabendo que existe essa tríade de filosofia, ciência e religião, na revista de 58, a primeira, Kardec é taxativo ao dizer que o Evangelho é a base moral da doutrina. Então nós precisamos realmente nos moralizar. Mas, se o moralizar é amar, se nós não sabemos amar ainda, não é interessante que nos instruamos para, através da instrução, aprender o que é o amor? É com você. Queridos irmãos, nós agradecemos mais essa oportunidade. Nós vamos procurar sintetizar para concluir a nossa participação, que foi extremamente valiosa em termos de aprendizado para nós mesmos. A primeira pergunta: a diversidade das religiões. O adágio popular define para nós que todos os caminhos nos levam a Deus, não é verdade? E que nós estagiamos em muitas moradas, conforme apresenta Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João, no seu primeiro versículo. Ou seja, que nós tenhamos tranquilidade e não nos turbemos intimamente, porque há muitas moradas na casa do Pai. Kardec faz um belo estudo para nós no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse versículo. Afirma Kardec: a casa do Pai é o universo. Não é verdade? As moradas são os planetas, os sistemas, etc. Em todas elas, o Pai está presente a nos convidar para um banquete celestial. Esse ponto é transcendente para que a gente possa refletir. Então, qual de nós aqui que podemos dizer que já não fomos muçulmanos, que não fomos ou que fomos protestantes, católicos, enfim, já fomos ateus, já negamos, não é? Já estudamos o Alcorão, a Torá, já estudamos o Livro dos Mortos, e aí vai. Então nós vamos como que estagiando nessas moradas, no que se reporta aos tratados religiosos, mas também já habitamos moradas dentro do laboratório da ciência, nas empresas, na família, na sociedade. Nós estamos, todos nós, dentro de, parafraseando André Luiz, respirando no hausto do Criador. Nós estamos como num mar de sabedoria, de amor,
nós estamos envolvidos pelo fluido cósmico universal. Então, enfim, nós vamos caminhando de sorte a experimentar um pouquinho do tempero de tudo que a vida está nos oferecendo. Então, quando o companheiro falou sobre a questão da legalidade da doutrina espírita, que se tudo nós vamos precisar do espiritismo para chancela ou não, eu tenho para mim, com muita humildade, gostaria de dizer que a doutrina espírita é a síntese de todos os projetos de iniciação espiritual. Então, quando eu estou estudando as outras doutrinas, eu estou vendo o espiritismo lá, como eu estou vendo as outras religiões dentro do espiritismo. Não é? A doutrina espírita, como define Kardec, será a alma das religiões. Então a gente está vendo hoje um movimento muito importante dentro da igreja, que os padres que estão reencarnando vão promover um projeto. Nós não tenhamos dúvida disso. Em breve, a reencarnação está sendo discutida abertamente nos cultos. Os sacerdotes vão estar falando da comunicação dos espíritos de uma forma clara. Eu não tenho dúvida que o livro dos médiuns é estudado pelos sacerdotes e vai ser estudado nas missas. Eu estou falando do catolicismo. Enfim, não que a doutrina espírita seja melhor do que o catolicismo, mas nós precisamos observar que existe um projeto que é a unidade. Kardec fala da unidade doutrinária, mas nós temos que observar que o Evangelho é um projeto de unificação. Não é verdade? Jesus coloca o Pai como pomicultor. Não é? Jesus é a videira, nós somos as varas. Tem todo um projeto. A vara que não estiver conectada nele, ela vai morrer, vai secar, não vai dar fruto. Então nós temos, o Paulo já vem falando disso, como nós somos corpo do Cristo, os membros do Cristo, enfim, nós só somos felizes quando nós estamos dentro desse projeto de unidade. Então a ciência que o nosso irmão Juarez coloca aí no final é estudar os astros, estudar as leis que estão equilibrando o cosmos, é a mesma coisa de que estudar aquelas leis, aquelas forças que nós precisamos de implementar dentro da nossa intimidade para cuidar dos vícios e das virtudes. Porque André Luiz deixa claro para nós que a mesma lei do micro é aquela mesma lei que estabelece o equilíbrio do macrocosmos, tendo Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas e a razão real do nosso viver. Define João. Deus, na sua primeira epístola, Deus é amor. Somos filhos desse amor. Somos centelhas que estamos refletindo esse amor dentro do nosso relativo, mas que esse relativo um dia vai ser absoluto para que nós possamos estar verdadeiramente em comunhão com o Pai. Termino a minha fala lembrando da prece de Jesus. No capítulo 16 de João. Senhor, capítulo 17, melhor dizendo. Não vos peço que os tire do mundo. Ele se refere aos discípulos, às ovelhas. Ele se refere a nós. Senhor, mas peço que os livre do mal. Que eles estejam comigo, como eu estou contigo. Eu neles, eles comigo e eu com eles. Só assim há de expressar a excelsitude da vida em todos os planos, pois Deus está em tudo, em todos e por todos, agora e para sempre. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima abertura de sala, para que a gente possa continuar falando dos princípios básicos da doutrina espírita. Boa noite a todos, muito obrigado.